Opa, vocês estão bem? Que bom. Vídeo novo pro canal, mas antes de começar, vim aqui pedir seu like para você comentar também e engajar o canal, porque isso ajuda de montão. Você tá ligado que o nosso canal é pequenininho e precisa muito do seu apoio. E também, vim lembrar para vocês, que se você não é inscrito, se inscreve aí, mano, dá uma moral, ativa o sininho de notificação e você não vai perder mais nada desse canal. Também vou deixar no comentário fixado o nome do Mauá, o link do nosso Discord e também o e-mail do canal, que é a chave Pix para você fazer qualquer doação e apoiar o nosso conteúdo. E vai ficar um QR Code aqui também do lado direito, do lado esquerdo, não sei. Durante todo o vídeo é só você apontar seu celular lá e fazer uma doação. O capítulo começa com a onda de choque impressionante que o golpe com o sino do velhote causou em toda a área. O Prota, nem ligando pro que estava acontecendo, fala nada mal, mano. Pode ser falsa, mas ainda tem todo esse tipo de poder. E o velhote nem dava ideia pro nosso Prota e continuava esmirilhando o sino para aumentar o dano de ataque. Vemos que o poder do ataque não era brincadeira mesmo, porque uma onda de choque destruiu todo o local. O alquimista que tinha vindo com o velhote já estava gorfando um pouquinho de sangue, enquanto o outro figurante estava canalizando sua energia meditando para não ser afetado. E nosso velho só bufava com a situação. O careca cabeludo estava rindo e falando que o sino que ele tinha não só ataca as veias de Ki, como também podia atacar a mente de alguém diretamente. Com esse sino, até se ele encarar alguém mais forte que ele, ainda sairá como vencedor. Só que nosso Prota tava literalmente meio que dormindo no meio do ataque, velho, não sentindo nada. Então, vemos que ele estava recitando algo e uma linha daqueles escritos dourados místicos aparece. Ele pensa, esses ataques valiosos especializados na mente e nas veias de Ki se transformaram em lixo contra minha alma poderosa e meu corpo reforçado, e fazia um sinal de mão canalizando uma cúpula dourada como barreira. Se Ki Zenzi tivesse utilizado todo o seu Ki verdadeiro para o atacar completamente através da supressão do reino marcial, ele não teria sido capaz de lutar com ele. Infelizmente, o idiota só usou um ataque, o que deu o protagonista uma vantagem tremenda. Nós vemos que nosso prota continuava lá, sentado meditando e pensando que toda vez que esse figurante batia no sino, ele tinha que gastar muito Ki verdadeiro. Já o Ki do nosso próprio protagonista estava começando a aumentar sobre as vibrações desse sino. O careca cabeludo, enquanto batia no sino, bufa, não importa o que o nosso prota faça, ele não pode se defender contra isso. Ele era só um artista marcial do quarto reino. Ele queria mesmo ver o corpo e a alma do pirralho desintegrando sob os poderes de seu sino. E vemos que o alquimista e seu ajudante já não aguentava mais toda essa pressão. E até mesmo o velhote já tinha caído em estado meditativo para aguentar essa pressão que estava sobre todos. Toda a área é completamente destruída pela pressão do ataque do velhote. Insano, mano. Até que ele não era pouca bosta, hein? Algum tempo depois, vemos uma área totalmente terraplanada, nosso prota meditando e o velhote atrás dele, o careca cabeludo bufando junto com seus ajudantes também. O careca ainda bufava e olha a situação e pensa, o pirralho parece estar sem emoção. Será que a alma dele explodiu? Ele amaldiçoa quando vê a cara do nosso prota sem nenhum sinal de vida. Se a alma dele morrer, o que acontecerá com as chamas verdadeiras da Fênix? Só que nessa hora ele percebe densas movimentações de energia multicoloridas convergindo para o lado do nosso prota e exclama. Totalmente perdido com o que estava acontecendo, ele contempla que nessa situação estranha ele não deveria chegar muito perto do pirralho traiçoeiro. Vemos que toda a massa de energia multicolorida estava adentrando o corpo e a alma do nosso protagonista. E nessa hora todo mundo, o velhote, o careca cabeludo, o alquimista, o ajudante dele, exclamam e gritam assustado. Nosso prota subiu uma estrela. Agora ele era um lorde marcial de 3 estrelas. O velhote grita, esse pirralho ele mentiu sobre o quão difícil é subir a classificação de sua cultivação. De quantas pedras primordiais ele precisava? 100 vezes? Mais do que um cultivador comum? Ele era um maldito mentiroso.
Nessa hora, os figurantes também estavam pensando a mesma coisa. Como isso era possível? Sob os sinos das montanhas e rios, até reis e grã-mestres marciais teriam sofrido para se defender. Ele não só está bem, como também subiu uma estrela. E o velhote careca cabeludo estava se arrastando sem palavras, tremendo feito vara verde. Vemos que ele não estava tremendo de desgaste ou não, mas sim de raiva, pois ele grita: sino das montanhas e rios, bloqueio de todas as montanhas e rios, acabe com ele. E vemos que ele estava levantando para arremessar o sino, enquanto os figurantes gritavam: não, ele está louco, recue agora, imediatamente. O velhote já estava por cima do nosso prota com o sino, enquanto o amaldiçoava e ria feito um louco. O velhote diz: pirralho, o que você está fazendo? Desvie logo. E o careca cabeludo já falava que era tarde demais contando vitória. Ele então bate o sino com tudo, prendendo nosso protagonista sobre ele. E o velhote simplesmente chama pelo pirralho, contemplando o que poderia acontecer. Só que então ele olha para trás e exclama ao perceber que algo faltava. Aonde aquela coisa estranha que parecia mais uma árvore poderia estar? O velhote, fazendo uma pose pra lá de suspeita e estranha, começa a bater no sino com toda a sua força, gritando: morra, 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 pirralho. Nessa hora, vemos o velhote suando frio e exclamando ao encarar o sino. Então ele fala: mas que diabos, aquele pirralho deve estar lutando em vão pela própria vida. Então vemos que o sino estava diminuindo de tamanho. O velhote bufa: se você acha que vai conseguir quebrar esse sino, você só pode estar sonhando. Esse sino das montanhas e rios é uma arma Chuan de 7º rank. Nada abaixo disso pode quebrá-lo. A não ser que tenha algo desse nível, não pode resistir. Nessa hora só faltava o velhote falar: essa minha maldita boca. Porque assim que ele acabou de falar isso, vemos o sino dele se partindo em milhares de pedaços enquanto ele exclama assustado. O alquimista, não entendendo a situação, grita: seu velhote, você quebrou o sino das montanhas e dos rios? E o velhote, irritado, manda ele calar a boca quando vira para trás. Vemos que com a destruição do sino, o velhote incrédulo foi arremessado para longe sem saber o que estava acontecendo. No meio dessa bagunça, estava lá nosso prota todo imponente, segurando uma versão simplificada do monumento do Deus do Mundo, com várias listras místicas douradas em volta dele. O alquimista grita perguntando o que era aquela arma Chuan. Ela conseguiu quebrar os sinos das montanhas e rios e saiu ilesa. E nessa hora, vemos nosso prota puxando um fio de listras da escrita mística do monumento do Deus do Mundo. O alquimista, vendo isso, pergunta o que eram essas escrituras antigas, como alguém sabe como usar elas. E então o prota arremessa o monumento do Deus do Mundo para cima, que simplesmente fica umas 10 ou até 1000 vezes maior do que era, assustando o velhote careca cabeludo. Ele trancou o fiofoco tanto medo que não passava nem a agulha e tremia, pensando que o espaço ao seu redor estava trancado abaixo dessa arma Chuan, enquanto vemos o monumento do Deus do Mundo pronto para amassar a formiga como a pata de um elefante faz com insetos. O prota, simplesmente apontando para o velhote, fala: com seus métodos, agora eu retornarei o mesmo favor, enquanto o velhote gritava desesperado. Sem dó nem piedade, vemos aqui mais um figurante indo comer capim pela raiz, fi. O prota não brinca em serviço. Essa era a primeira vítima do monumento do Deus do Mundo. O prota encarava o monumento do Deus do Mundo, que acabara de matar um grão-mestre marcial esmagado. E vemos os figurantes pensando: um lorde marcial matou um grão-mestre marcial esmagado. Enquanto eles encaravam a costa do nosso prota, eles pensam que o nosso garoto fez parecer tão fácil, como se nem valesse a pena falar nisso. O velhote pensa: ele é mesmo um lorde marcial com esse tipo de poder enorme? Ele chega perto do nosso prota e pergunta: ele realmente estava morto? Enquanto o nosso prota faz um sinal de mão e a energia dourada começa a fluir para o monumento do Deus do Mundo, que simplesmente começa a se distorcer e entra no seu mar da consciência, deixando o velhote de boca aberta. Então, para responder a pergunta do velhote, nosso prota simplesmente fala: olha ali, apontando para o chão.
Então a imagem da cratera é mostrada para nós, enquanto o velhote simplesmente estava assustado. Os figurantes, tentando o ver, exclamam ao chegar na borda, e o velhote não era diferente, pois no meio da cratera só o resto do careca cabeludo era visto. Um grão-mestre marcial especialista morreu tão fácil, sendo reduzido a um monte de pele e trapos. Só que, como de praxe, vemos que algo estava faltando e nosso prota puxa rapidamente o anel de armazenamento do careca cabeludo, fazendo o velhote gritar: "Mas que diabos, por que você iria querer algo tão nojento de um cadáver?" O prota, simplesmente guardando os tesouros do velhote, fala: "Eu não te falei? Sou muito pobre e preciso de recursos", como se não fosse nada. O velhote bufa falando: "Você mentiu pra mim sobre o quão difícil era subir de nível, mas dentro de poucos dias passou para um Lorde Marcial de 3 estrelas. Eu sou um puta de um idiota de confiar em você de novo, pirralho." Nessa hora vemos nosso prota nem dando ideia para a birra do velhote, falando: "Então, vocês dois querem a minha chama da verdadeira Fênix também?" E os dois exclamavam ao ouvir isso, ainda olhando pro resto do figurante. O prota diz: "Vou dar a vocês 2 alternativas. 1. Rendam-se a mim. 2. Morram." E os dois estavam suando frio. E o alquimista até catarrava, velho. Que bichinho nojento da porra. Logo vemos que os dois juraram sua lealdade a nosso prota, que os mandou para o monumento do Deus do Mundo. Lá dentro tudo estava sob o controle dele. Vemos que os dois figurantes flutuavam ao ver nosso prota como um deus dentro do monumento. Hu Yanming foi à montanha dos alquimistas para refinar pílulas. Já Ri Shan-san, que era um rei marcial de 8 estrelas, foi colocado no centro de Ki da alma da montanha para se concentrar em sua cultivação. Só que vemos que nessa hora, o figurante exclama ao perceber algo. Nosso velhote ruivo chega mostrando quem mandava na porra toda, assustando o bichinho todo. O ruivinho encara o maluco, que desvia o olhar, suando frio, cagando nas orbas, velho. Só que vemos que no final os dois já tinham derramado várias e várias garrafas de bebida e só conversavam. O ruivo falava: "Antigamente nós éramos os donos de nossa própria vida. Como poderíamos imaginar que inimigos mortais em campo de batalha se encontrariam dessa forma?" E o cara fala: "A próxima vez que levantarmos nosso punho um contra o outro será uma luta amigável." Eles brindam enquanto bebiam e conversavam numa paisagem divina. Em outro lugar, vemos que nosso prota diz que agora precisa ir ao porto marítimo de Verdante para cuidar daquele navio de batalha Verde Fênix. E pergunta se o velhote vai com ele ou vai ficar no monumento do Deus do Mundo para cultivar. O velhote fala que esse tesouro era realmente a nível da Arca Celestial e ficaria ali para cultivar. Ele fala sobre o Ki abundante, que parece estar gradativamente se espalhando também. E o prota fala que isso era verdade. O reino do monumento do Deus do Mundo não pode ser comparado ao grande mundo no qual eles vivem. Ele não pode criar Ki sozinho. Em vez disso, nutre as formas de vida dentro de si, absorvendo os recursos ao seu redores. Entretanto, a quantidade de Ki para suportar isso era impressionante. Todas as veias de alma dentro de 500 km da cidade da Chama Marcial já foram sugadas até o pó. Quando a cidade da Chama Marcial solidificar sua presença no Império da Chama do Crepúsculo, ele vai chutar todos os coelhos para fora. Ele realmente não pode arcar com a criação de todos eles. O velhote se perguntava que poder antigo podia refinar um artefato tão desafiador aos céus. Nem a tão conhecida Arca Celestial pode se comparar a isso. Muitos dias depois, no Porto Marítimo Verdante, por causa do relacionamento entre nosso prota e o ancião da Torre dos Mil Tesouros, ele obteve 1 milhão de pedras primordial de rank médio sem problemas. E vemos que o líder da torre e aquela vendedora o cumprimentava, entregando tudo de bom grado. Depois disso, vemos que nosso prota estava em uma estalagem bebendo seu chá calmamente enquanto ouvia as fofocas pelo mundo sobre as seitas da Espada Crescente e várias outras seitas sobre o controle do Pavilhão das Mil Garças. Tudo ainda relacionado sobre a destruição da seita da Mansão Estelar no Porto Marítimo. A fofoca era muito grande dos figurantes que eu nem vou perder meu tempo mostrando aqui.
Pena que a gente vai perder uma cena divina que tinha até um gatinho andando no telhado. Mas é isso, já na estalagem vemos um homem chegando todo encapuzado e nosso prota exclama ao notar sua presença. O bichinho todo estranho bufava enquanto caminhava em direção ao nosso prota. Ele se senta em silêncio e o nosso prota o encara enquanto ele colocava um chá para si próprio. O bicho estala a língua e começa a remover o capuz e nosso prota não demonstrava nenhuma emoção. Logo vemos um velhote que fala: jovem, que negócios você quer fazer com um velho como eu? Este era o mestre da guilda comerciante Vento Trovejante. O prota diz que ouviu sobre sua guilda e que deve aceitar qualquer tipo de negócio. E também guarda qualquer segredo a pedido dos clientes. O velhote que cobriu novamente seu rosto diz: isso vai depender do pagamento. Nosso prota então levanta falando: me siga, eu tenho algo a mostrar para você que vai gostar muito. E joga uma moeda falando que podia deixar a conta para ele. Ele diz que tem um navio de batalha que precisava ser reparado. E pergunta quanto tempo isso demoraria. Vemos que eles navegaram com o navio de batalha até aquela ilha. Então nosso prota aponta com um dedo, tirando a matriz que deixava o navio de batalha invisível. O velhote fala: pirralho, que tipo de navio de batalha você precisa reparar? Não me diga que é o grande navio da Fênix Esverdeada. E então, quando ele termina de ver o navio, ele simplesmente repete: Isso, por acaso você é aquela pessoa que exterminou a filial da seita da Mansão Estelar? Totalmente desacreditado. Nosso prota, lembrando o velhote como sua guilda trabalhava, fala: ué, sua guilda comerciante do Vento Trovejante realmente precisa de tal informação? Pegando o velhote de surpresa. Ele diz: perdoe-me, é que foi um grande choque para mim. Agora mesmo, todo o Império do Cheiro do Céu e talvez toda a região sulista está falando sobre isso. Não somente o Porto Marítimo Viajante. Não achei que as 3 seitas seriam culpadas erroneamente. O prota diz: ué, eles podem não tomar a culpa no meu lugar. E pergunta quanto esse trabalhinho iria custar. O velhote diz que isso era uma tarefa grande, mas eles já aceitaram coisas assim no passado. Seu preço é 1 milhão de pedras primordiais de nível médio, e o tempo de reparação será de 1 mês. Nosso prota questiona: 1 mês? E pensa: com a abertura do Monte Meru próxima, não sei se posso esperar 1 mês. E o velhote diz que essa era uma estimativa. O pirralho já deve saber disso. Consertar um navio de batalha como esse, teria que usar grandes matrizes de transporte para mandar para a seita da guild ou para a filial da divindade na transformação marítima. Ele pode até colocar essa ordem como alta, para que termine o mais rápido possível. Só que então ele diz: mas primeiro o pagamento. E nosso prota fala: certo, retirando o pagamento e arremessando para o velhote, que pega e diz: 1 milhão, nada mais nada menos. Não há problemas com o valor, então me deixe ficar com o navio por agora. E retira uma esfera do seu anel de armazenamento. Ele arremessa a esfera com toda a força para cima, que roda em cima do navio. Então ela se abre e uma lona gigantesca cobre todo o navio e uma luz azul começa a brilhar. Logo vemos que a mão de ferro do velhote ficou literalmente gigantesca e pega o navio de batalha como se não fosse nada. E o velhote coloca o navio no bolso da sua blusa, velho. Que merda é essa? Nosso prota debochado, como sempre, bate palma para essa atração e fala: parabéns, sua guild é misteriosa e realmente muito foda. Esses truques quase me pegaram também. E o velhote ria sem graça falando: ah, não é nada, mas obrigado. Nosso prota diz que estará esperando nessa ilha até a ordem estar completa. E diz para o velhote só voltar quando estiver tudo pronto. Vemos que no Porto Marítimo, na central da Guilda do Vento Trovejante, um figurante chega falando: mestre, todos os homens que você solicitou já chegaram. Nenhum deles é do Império do Aroma do Céu e todos eles são do Império da Chama do Crepúsculo ou do Império do Amanhecer. E o velhote fala: ó,
tão rápido, me leve até eles imediatamente. O cara diz que muitas seitas pequenas estão sendo eliminadas por outras maiores, possivelmente por causa do Monte Meru, que abrirá em breve. Muitos artistas marciais não têm para onde ir e se tornam cultivadores andarilhos. E o velhote fala que a descida do Monte Meru é uma grande ocorrência. Sua última abertura foi há mais de um século. É uma pena que apenas aqueles com 50 anos ou menos possam entrar. Senão esses manda-chuvas de outras regiões teriam pego o Monte Meru para eles, ignorando as leis da região sagrada. Em um barracão, vemos várias pessoas enfileiradas na frente do velhote, que diz, no meio desses tem um Lorde Marcial, e a gente já vê quem é por essa cara mal desenhada e essa coleirinha de escravo de merda, né? Era lógico que era o escravinho Li. O velhote chega e pergunta de onde você é e qual é seu nome. Ele diz, do Império da Chama do Crepúsculo, Li. Essa peste não morre nunca, véi. Somos informados que nosso protagonista, nas 2 semanas que ficou na ilha, utilizou todas as pedras primordiais do careca cabeludo que ele acabou de matar. E não só isso, ele descaradamente ameaçou o velhote, o carinha do corote e os outros por suas pedras primordiais, totalizando outras 200 mil. Vemos que o prota diz que teve que fazer vários acordos para conseguir todo o que nesse monumento do Deus do mundo, e questiona se esses pobres figurantes pensaram que isso seria de graça. E vemos o carinha do corote incrédulo perguntando, o quê? Ele também diz para o velhote sobre seu selo e que ele nunca conseguiria o sangue lá do aprendiz do nosso prota na vida passada sem ele. E o velhote também gritava incrédulo com essa afirmação. Então, somos contemplados com essa imagem divina do nosso prota como um diabinho falando. Vou dizer isso para vocês, existem definitivamente mais de 1000 homens nesse monumento do Deus do mundo. E pelo menos metade deles tem sabonetes. Talvez eu tire vocês à força e mande para junto deles. E mesmo com todas essas pedras que ele usou na loucura, ele só conseguiu alcançar o auge de 3 estrelas de um Lorde Marcial. 300 mil pedras primordiais e nenhuma única estrela. Então, no atual presente, vemos o velhote chegando rindo, falando, haha, vejo que você se saiu muito bem nas últimas semanas. Você saiu de um novo Lorde Marcial de 3 estrelas para um em seu auge. Com esse tipo de cultivação, até aqueles discípulos e filhos das famílias estimadas seriam deixadas para trás. O velhote ainda questiona sobre com a força do nosso prota não ser um problema conseguir um lugar no Monte Meru, certo? O prota então fala, como todos sabem, só aqueles da região sul têm direito de entrar. Você parece estar bisbilhotando o meu passado, né? E o velhote incrédulo fala, não, perdão, desculpe. Ele diz que bisbilhotar as informações de um cliente é algo errado dentro da guilda do Vento Trovejante. E pede que, por favor, o nosso prota não use isso como uma reclamação. Então, ele retira aquela esferinha, joga para cima e vemos a lona saindo, revelando um navio de batalha novinho em folha. Ele diz que eles terminaram todas as reparações necessárias para o navio. Além disso, eles também removeram qualquer rótulo e marcação deixada pelos donos anteriores. Considere ele novinho em folha, se é que nosso prota entende o que ele quer dizer. Nada de rastreamentos. Vemos nosso prota pulando em cima do navio, então ele espalha seu senso divino e pensa, as centenas de matrizes em conjunto com as rachaduras e outras partes quebradas foram consertadas. Você não consegue nem dizer que algum dia já foi quebrada. Ele sai do navio e fala, tudo bem, a guilda comerciante é confiável como sempre. E o velhote ria feliz com a aprovação de seu cliente. Nessa hora, o velhote levantando o dedo fala que tem uma pergunta sobre se alguma outra pessoa tentou consertar o navio antes dele. O prota fala, por que a pergunta? O velhote diz que, sendo sincero, os alquimistas que trabalhavam no navio queriam que ele perguntasse isso. Eles encontraram traços de incrivelmente brilhantes reparos feitos, que receberam muitos elogios até dos melhores alquimistas que ele tem. Levou até um inquérito oficial, então não há problemas lá. Você pode escolher responder ou recusar. E vemos que o velhote encarava nosso prota para ver qual que é a emoção que ele demonstraria.
Ele pensa, vou pegar qualquer traço de emoção que ele expressar. Me mostre seus sentimentos. Nessa hora vemos nosso prota com uma cena muito fofa, véi. Ele diz, sério, tem certeza? Inocência pura demonstrada. E o velhote pensa, isso é fingimento demais. Você não convence nem o cego da esquina. O velhote diz, então nós realmente não sabemos quem fez. Pode ter sido alguém de alta hierarquia na seita da mansão estelar. E nosso prota fala, é mesmo? E o velhote pensa, aí está uma dica. Ele bufa falando, colocando a mão na boca para disfarçar. Jovem, eu quero fazer um acordo com você. Estaria interessado? E nosso prota fala, você quer fazer um acordo ou a guild quer fazer um acordo? O velhote ri suando frio. É tudo a mesma coisa. E pensa, ele é um adolescente ou um velhote astuto. Ele diz, vamos dizer que a guilda comerciante queria fazer um acordo. Você estaria interessado? E o prota pensa, vai, diga-me mais sobre isso. O velhote disse que o tempo da abertura do Monte Meru foi basicamente calculado pelos poderosos por aí. Deve ser em torno de 40 dias. A localização seria no Império da Chama do Crepúsculo, em um lugar próximo a Chanshui. E o prota pensa, próximo a Chanshui, da cidade marcial? E o velhote completa, a tarefa é simples, quando você entrar no Monte Meru, eu quero que encontre um único item para mim. E o nosso prota pondera, o que seria? O que faria a guilda comerciante ter interesse nele? E o velhote começa a retirar alguma coisa e fala, hehe, isso é só uma hipótese de um membro muito capaz da guilda comerciante de onde o item está. Pode ou não estar lá. O Monte Meru não foi aberto por séculos, afinal de contas ninguém sabe da situação lá dentro. E o que ele tirava era um pergaminho que deve ser um mapa. Como eu suspeitei, ele abre o mapa e diz, tudo que você vai precisar fazer é entrar nesse palácio e recuperar o item, enquanto mostrava a imagem do mapa muito bem desenhado para nosso prota. Nosso prota que encarava o mapa nessa hora demonstra muita expressão e exclama quando percebe algo no centro do mapa. Era um castelo com um círculo com uma densa energia. Ele pergunta, o que exatamente é isso? Você não pode me falar mesmo? O velhote diz, se você conseguir entrar, vai descobrir. Esse é um tesouro que nasceu no Monte Meru e então foi tirado por alguém. Ele foi perdido depois de alguns anos e nossos membros acham que ele retornou para o Monte Meru. Enquanto ouvia isso, nosso prota segurava um mapa ainda tentando decorar exatamente as formações e a localização do item. O velhote, vendo isso, fala que se a tarefa for concluída, a guilda comerciante do Vento Trovejante vai preparar 10 milhões de pedras primordiais de nível médio como pagamento. Nosso prota diz, mestre da guild, essa tarefa de recuperação não veio nem da guilda comerciante nem de você. E o velhote treme quando o prota percebe suas intenções. E deixando o velhote ainda mais incrédulo, nosso prota completa. Deve ser alguém que contratou vocês, certo? Fazendo o bichinho trancar o butico que não passava nem a agulha. Que pergunta, por que você acha isso, meu jovem? Nosso prota nessa hora fala, é que esse mapa parece com os desenhos de um antigo e velho amigo meu. Então ele se escondeu na região do sul, poderia me dizer a localização dele? E com essa informação, vemos o velhote totalmente paralisado em choque. Então, vemos que no fundo de tudo isso tinha uma música tocando. Não quero falar, sou sincero, não quero falar, sou inocente. Mesmo dia, mesma cara, o mesmo em sua frente, todo dia. E com essa cena totalmente hilária, eu vou terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like para o vídeo continuar pegando mais e mais e mais engajamento. Comenta aí o que você tá achando. E por favor, se você gosta do meu conteúdo, como sabe, o YouTube não remunera muito bem esse tipo de canal. Então, avalie fazer uma doação para o canal. No comentário fixado está o nome do Mauá, os capítulos usados, o link do nosso Discord e a chave Pix do canal. Além de eu ter deixado por todo o vídeo um QR Code que é só você apontar para lá e fazer uma doação para a gente. Muito obrigado, eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês em breve. Um beijo e fui!